Doutor Eric, teve um... Não sei se você quer falar sobre o novo cangaço, que todo mundo está perguntando sobre o novo cangaço, né? Esse fenômeno que surgiu aqui no Brasil. Não sei se começou no Vale do São Francisco, né? Com aquelas duas famílias. Mas recentemente teve o caso da Confresa, né? Aqui. E está estourando num país afora, né? Vários casos. Essa semana eu vi numa página no Instagram, teve outra explosão fora. E... geralmente é onde tem muitas prisões, eles não vêm, né, doutor? Sim, novo cangaço. Sobre o novo cangaço, a gente foi um dos fundamentos da origem da DEICOR, né? Como eu falei que ela foi criada ali em 2004, com o Estatuto da Polícia Civil, se fundiram duas unidades especializadas da Polícia Civil, DIVOP e o DEIC. E essas unidades anteriormente, na década de 90, ali, final de 2000, foi quando mais atuaram, pois aqui no Rio Grande do Norte o novo cangaço ele começou ali na década de 80, né? E teve maior repercussão na década de 90, quando eu assumi a delegacia de Caraúbas, né? À época, eu dei uma estudada para trás para me situar e compreender o novo cangaço. Eu sabia que a DEICOR ela tinha uma expertise de prender ladrão de banco, né? Que são aqueles mais violentos, aqueles que conseguem ter uma classe social por curto espaço de tempo mais elevada, por conta dos valores que oferem, né? Gostei da curto espaço de tempo, né? Porque a gente vai para cima deles, né? E então começou ali. A gente sabe que Valdetário é um dos expoentes, né, do novo cangaço a nível de Brasil. Nasceu em 59 na região de Caraúbas, e 7 irmãos, enfim, quando cresceu mais um pouco se envolveu no crime, né? Ele teve 2 prisões na vida e adquiriu expertise, o que naquele tempo, influenciados por Lampião, né, o seu bando na década... Você acha que teve uma influência? Na verdade, eu acredito que a forma que Lampião e o seu bando na década ali de 20 e 30 atuou, isso influenciou na minha cabeça, de certa forma, a consciência desses indivíduos, sobretudo na região de Caraúbas, né, que é o berço do cangaço aqui no Rio Grande do Norte, para atuarem. Pelo que a gente acredita, era um misto de revolta, poder, política. Era basicamente isso, que a ausência do Estado, né? Eu sempre digo isso, acho que os 4 itens foi o que... multifatorial, né? Foi o que motivou os indivíduos a criarem esses grupos criminosos. Inclusive se prepararam, né? A gente, não sei se já leu o livro sobre a história lá de Valdetário e tal. Como eu atuamos 3 anos na cidade, tanto li o livro e ouvi também da boca dos seus contemporâneos, né? Inclusive de parentes, pois existem... A maioria das pessoas são de bem, né? Daquela cidade, e eu sempre gostava de ouvir, de conversar. Eu vi as histórias no TikTok, né? Que falaram no TikTok, fala muito que de 2 prisões arbitrárias dele. Isso foi verdade? Que ele sofreu essas prisões arbitrárias e resolveu entrar no crime, ou foi por ganância mesmo? No que eu constatei, né, as 2 prisões foram legais, né? Teve receptação de várias peças e desmanche de veículo. Uma outra foi um roubo aqui em Natal, em flagrante delito, com o ex-PM, um carro assaltado, né? Então, assim, os 2 casos de prisões que a gente tem registro são legais. Depois teve a fuga de Alcaçuz. Enfim, aí voltando um pouquinho para a década de 80, eles subtraíram 94 milhões, eu não sei bem qual é a moeda da época, né? Não vou lembrar aqui, cruzado, enfim, eu não vou lembrar, mas foram 94 milhões. Então, assim, já tinham essa coragem, disposição, buscando esse dinheiro. Não ficaram com um centavo, foi dado para o grupo deles, que lançaram a candidatura de um prefeito, né, à época. Então, assim, tá vendo a mistura da ausência do Estado,
poder, política, né, e a disposição. Tiveram táticas de guerrilha com um ex-policial militar da PEMERG. Então Sim, eles treinaram com... Veio um indivíduo do Rio de Janeiro, fez parte da quadrilha, instruiu os tiros como cangaceiros, né? Com esse nome veio bem depois, e eles foram tentar roubar os 2 veículos, as Brasílias, que iam pagar lá um valor milionário na região do Médio Oeste. E quando foi o Ilha dos Borges, fizeram a abordagem em Opala e conseguiram subtrair esse valor, que não ficaram com nada, foi tudo para a política. Então, pelo que eu percebi ali, havia esse misto de política, poder, depois houve descumprimento de palavras, né, do que foi combinado ali entre o bando com base nesse anseio pela política, e que desencadeou essa briga também familiar, né, que perdurou muitos anos lá no Oeste, e eles cometeram vários crimes sitiando cidades, né? O Novo Cangaço da época da década de 90 perdurou até 2002, quando houve o confronto policial Morte e Valdetário, né? Eles agiram em algumas cidades do Nordeste. Eu me recordo que ao longo das empreitadas criminosas, pelo menos 6 policiais perderam a vida em confronto, em combate, e foram processados e julgados, né, os vivos, por esses crimes. Então, assim, certo, não é endeusamento, mas algo meio literário que se deseja formar. Na minha concepção, eu não enxergo assim, né? Eu enxergo a violência, busca pelo poder, a arbitrariedade, e não tem folclore nisso não, né? Eu também vi o depoimento do Vanzinho, né, que é evangélico. Eu assisti já a algumas entrevistas, inclusive no TikTok também dele, e ele conta lá mais ou menos o que o livro relata, o que a polícia me conta, né? É todo um conjunto que a gente tem que analisar detidamente, né, de forma pormenorizada. Então era uma forma anteriormente que se tinha. O Novo Cangaço ali, como eu falei, na década de 90 foi o seu auge, e encerrou em 2002, e mais para frente, indivíduos remanescentes daqueles grupos, aqueles que nós prendemos ao longo dos anos, inclusive até teve o Terinho, que prendemos acho que há 2 semanas. Ele era contemporâneo de Valdetário, tinha crimes da década de 2000, 99, 97. E o bandido que surge da década de 2000 para cima, ele vai ser mais jovem naturalmente, ele não tem muita referência para trás, né? Em sua maioria são bandidos mais urbanos, digamos assim, não advindos da área rural, mas tão dispostos quanto, né? E a gente percebe na DEICO ao longo desses anos que de um tempo para cá esse tipo de crime ele não é mais rentável, né? Os caras não conseguem consumar as explosões. Quando consumam, como eu falei, os dispositivos têm tintamento ou aquecimento, vão pegar fogo as células, e a maioria dos nossos clientes, né, os bandidos que prendemos, a gente sabe que vai mais por questão pessoal, adrenalina, reconhecimento das facções que são inseridos, e o quesito financeiro hoje em dia, recentemente, ele não mais é preponderante, né, para esse tipo de indivíduo que, digamos, é o carro forte da nossa unidade, né? Tanto é que a gente está, graças a Deus, há mais de 6 meses, né, sem esse tipo de ação de postos e de banco. A gente teve 3 no ano passado, e já teve ano, Queiroz, da gente ter 70 acionamentos ali 2015, 16, 17. Foi, eu me lembro disso aí, que muitas foi a explosões, muitos bandidos se arvorando nesse tipo de ilícito, né, que é roubar banco. Virou uma febre. Correios também, né? Tinha Correios também, porque Correios a gente não foca federal, tanto, né? Que é atribuição da PF, né? Já a Casa Lotérica é atribuição da Polícia Civil. É isso que eu não entendo. Mas é porque tem uma lógica, né? Então, na verdade, os Correios federal. Eles são empresas públicas 100% federal. 100% federal. Assim como a Caixa Federal. Então toda violação é Polícia Federal. Já a Casa Lotérica, Banco do Brasil e demais, que são onde tem um capital misto, né? A atribuição pela Constituição é da Polícia Civil. Tem essa
repartição, né, de atribuições. Então a gente teve essa febre, esse boom, 2015, 16, 14, 15, 16, e com investigação, feito eu falei, né, com esse tipo de trabalho focado, a gente passou a ter mais acesso também a capacitação, instrução, integração, ferramentas de investigação. O nosso sistema prisional, eu não posso nunca deixar de registrar, não é? 2017 para cá, graças a Deus, teve um divisor de águas. Divisor de água na segurança pública do Rio Grande do Norte. Do Rio Grande do Norte, né? E onde eu estou, em algum evento que participo, não tem como a gente tirar o chapéu, né? Para a gestão que foi feita à época. O Mauro Albuquerque à frente, né? É um dos nomes citados, mas a gente tem que atribuir a todos que ali estavam irmanados e imbuídos, né? Eu digo sempre isso. Tudo que a gente faz tem que ser no plural, né? Pois ninguém faz segurança pública sozinho, né? Sozinho. Então, no caso lá, são os nossos irmãos, né? Companheiros, ombro a ombro, para o resultado ele acontecer. Então, voltando para o sistema prisional, isso foi fundamental para que o crime diminuísse no Estado, né? Porque antigamente não havia o controle que a LEB, né, determina que se tenha. Então os indivíduos eles conseguiam fugir, tinham acesso a aparelho celular, fugir demais. Enfim, as visitas tinham mais liberdade e tudo que contribuía para o aumento do crime. Então, com essa reformulação do sistema, deixando a cadeia segura, à medida quando a gente fazia a prisão do preso, isso ali ele acabou ali, né? E como a gente sempre tem vários processos, por conta de exames periciais, de outras provas, ele dificilmente responde somente um crime quando ele cai no nosso radar, né? A gente sempre divide as condutas do bandido para vários processos. A gente sempre pede prisão em todos os processos e normalmente a justiça ela defere que o promotor dá parecer favorável. Então, assim, quando ele é preso, ele está consciente que vai passar anos presos, pois ele não praticou só aquela conduta, na verdade. Ele vem do mundo de crime para trás, então ele atuou várias vezes. E vamos tentar provar em vários inquéritos aquela conduta ilícita para que ele tenha vários mandados. Porque se o indivíduo só tiver um mandado, a PM, por exemplo, passou o cara, pegou ele com um fuzil, abordou ele, foi preso em flagrante, na arma de uso restrito, e ele fica preso. A lei fala que esse indivíduo, como regra, ele só pode ficar preso preventivamente por 90 dias, né? E prorrogar por mais 90 dias. Então isso é como se fosse uma proteção que o indivíduo tem de não ficar preso muito tempo provisoriamente, para que o Estado decida a sua condição e julgue-o, como regra, em até 6 meses para acabar a instrução. Isso é assim no Brasil atualmente, entendeu? Desde 2020. E por isso que o indivíduo que foi preso e você 2, 3 meses olhou, você viu o cara na rua já, é porque ele pagou a etapa dele, que era aquela prisão provisória, e ele vai aguardar um julgamento, que normalmente a gente sabe que o julgamento ele é lento, né? Falta o Brasil vem melhorando muito. Eu tava vendo o relatório anual de segurança pública aqui do Brasil, né? E a gente, em relação à justiça criminal, está muito aquém no ranking do Brasil, né? São lá 139 países, a gente está lá entre os 130. Infelizmente, olhando assim, né? A gente fica, poxa, a gente está lá embaixo. Mas assim, eu sou entusiasta, né? E eu penso muito positivo, analisando como um todo, o sistema de justiça ele tem se aperfeiçoado muito, né? Eu trabalhei 7 anos na justiça e assim, conheço um pouco, né? Estou aqui na polícia nesses anos e eu posso afirmar que a gente vem se aperfeiçoando, né? O Brasil hoje tem, não sei se você sabe, são quase 900 mil presos, né? A gente tem pessoas encarceradas. Somos a terceira população carcerária do planeta. Aquele dado, doutor, que se prende pouco, né? Dizendo assim que 90 e poucos % de quem comete homicídio não é preso. Assim, a gente no Rio Grande do Norte enfrentou realmente em 2017 uma onda muito forte de crime, né? Assim, então a gente estende isso para o país inteiro, né? Facções criminosas, que a gente vai entrar aqui, está anotado aqui para a gente entrar no próximo debate. Mas realmente, eu tenho que reconhecer que a partir da entrada do vampiro, que eu chamo... Sabe quem é o vampiro?
Não. Michel Temer, Ah, sim. né? Ele realmente, eu tenho que reconhecer, ele fez o SUSP, né? Se você olhar muita coisa que foi implementado no governo dele, né, que é o financiamento da segurança pública, né, muito do material que a gente recebe, porque eu cheguei, quando eu entrei na polícia, eu fui trabalhar, fui tirar o PPO só de colete, não tinha armamento para todo mundo, quando eu entrei em 2010, né, e eu já fui pegar fuzis, munições, bem mais recente, colete, né? A gente vê a gente mal tinha um fuzil dentro de uma viatura, hoje chegou muito 556. A gente vê que realmente a coisa está avançando, e aí veio o pacote de Sérgio Moro, né? A gente realmente fica otimista nesse sentido. O que eu sou pessimista, na verdade, é a ideia. O que mais aterroriza a gente não são esses crimes, assim, de certa forma, são os crimes menores, assim, de celular. Todo mundo que está assistindo hoje aqui tem medo de pisar na porta de casa, né, e ser assaltado por um celular, né? Esses crimes menores, realmente, doutor, que são esses roubos, a gente tem essa sensação de impunidade, né? Como eu falei, né? É um conjunto. É um conjunto. Em relação à justiça, né? A gente sabe que está nesse ranking lá embaixo, né? Mas, por outro lado, a gente tem o Brasil, nós somos a 6ª maior população do universo. O Brasil aqui, né? 215 milhões de pessoas, e temos 500 mil profissionais de segurança pública, PM civil, né? Então, muito assim, baixo, né? A gente tem 20% de policiais civis e 80% o efetivo brasileiro é de policial militar. É assim que é formatado o Brasil desde da década de 60, 70, 80, 90, 2000, tem essa formatação. Então a gente precisa melhorar o efetivo policial para que tenha respostas. Outro dado também, que para a gente compreender por que o Brasil não está tão bem ranqueado, é uma evolução, né? A gente precisa que os estados construam presídios para poder comportar os presos. A gente sabe que o CNJ, ele tem sim uma exigência com os magistrados para que deixem presos aqueles indivíduos que entendam que merecem, né, estar ali encarcerados. A legislação foi alterada e aumentou as penas para esse tipo de crime que o amigo tá falando aí sobre estar roubando armado, né? Ainda que seja um celular, um relógio, o que for, as penas elas foram aumentadas, tem uma maior probabilidade social e a justiça, via de regra, tem mantido presos. Ocorre quando o indivíduo ele desse capturado, a gente sabe que ele praticou dezenas, centenas daquelas condutas, não é verdade? Por isso que é importante a investigação. Do contrário, ele vai ter aquela única prisão, aquele único mandado que dura os 90 dias e pode passar mais 90 dias. É o X da questão, né? E a gente não entende às vezes porque que o bicho está solto. Diz, rapaz, porque tem que ter investigação, né? A lei é muito clara, a cobrança da investigação. Por isso tem que ter efetivo, tem que ter estrutura para que seja feita a justiça, porque o juiz julga as provas que são apresentadas para ele, não é verdade? E até ele julgar vai ter um caminho muito longo, não vai? Da delegacia, perícias, da arma, oitivas, localizar o proprietário, enfim, são uma série de diligências até chegar para o magistrado julgar. E normalmente quando chega para ele julgar, já passou o tempo de encarceramento daquele indivíduo, salvo se ele tiver investigação com fato novo ou com outros processos, entendeu? É meio que é assim que funciona essa sistemática. Paralelo a isso, a gente ter quase 1 milhão de presos, a gente ter a 3ª maior população carcerária do planeta, né? A gente também tem outros problemas. A gente tem hoje 600 mil foragidos no Brasil, entendeu? Aqui no RN tem mais de 5 mil. Então, assim, é muito indivíduo foragido, né? Com mandado de prisão em aberto. E se precisa também, a gente tem melhorado muito, como eu falei, né? De 2010 para cá, você bem estava lembrando aqui, legislação, avanço, melhorias, né? E a gente está caminhando
sendo que passou muito tempo parado, né? Feito eu falei, o efetivo não acompanhou, né? Aí somando a construção de prisões, legislação, quantidade de foragidos, a gente tem outros problemas que eles estão interligados. Um exemplo que a gente vê é as questões sociais, né? O Brasil hoje faz parte dos 5% dos países mais ricos da face da Terra. Nós somos a 11ª maior economia do planeta. E no nosso IDH a gente está ali em 50%, um pouquinho mais para baixo, tendo como referência o mundo. Então a gente vai ter essa desigualdade, distorção, né? Ou seja, tem que ser um conjunto de questões sociais, políticas, econômicas, culturais, para que resulte em diminuição da violência, porque só a polícia ali dando pancada, tentando manter a lei e a ordem, é muito difícil de ter efetividade, né? De ter aprimoramento. Questão também das drogas. A gente tem hoje no Brasil 3 milhões de dependentes que são realmente usuários viciados, no termos mais coloquial, e temos 3 milhões de usuários eventuais. Então as drogas, elas movimentam muito o crime também aqui no Brasil, e não pode haver a diminuição da reprovabilidade social da polícia, do Ministério Público e da Justiça para traficante, né? É muito importante ter efetividade e mantê-los presos. Pois eu digo sempre há 10 anos, né, que os traficantes, eles são destruidores de família. Quem nunca foi uma ocorrência, né? Quem é policial sabe, na casa do indivíduo é sob efeito de droga. Já fui algumas vezes o tempo, né, de delegacia de interior, e assim, é uma situação, não é? Você vê ali aquela família estraçalhada, né? Ele cometendo crimes na rua para manter o vício, gera um prejuízo anual para o Ministério da Saúde de 5 bilhões. Eu gosto desses dados para você ter ideia o quanto é caro. 5 bilhões de reais para manter 3 milhões de dependentes químicos e 3 milhões que só usam para curtição, que é aquele usuário de momento. E o crime, ele se vale dessas 3 bases, né? Eu poderia falar 12 ações de um bandido que ele é faccionado, mas as três principais condutas é o tráfico de drogas, né? Os crimes patrimoniais, ladrão, furto e roubo, e o homicida, né? Basicamente são 3 ramos que tem uma facção. E o Brasil, por estar estrategicamente aqui muito perto, né, da Europa e a Rio Grande do Norte, nossa realidade, a gente tem aqui o mar, né, o nosso porto, é uma rota que é interessante para que os bandidos de fora venham aqui para o Rio Grande do Norte e tentem enviar drogas. A gente tem aqui o Paraguai, não é, com a produção da maconha. A gente tem a Bolívia com cocaína, a Colômbia com cocaína. A Colômbia é o maior produtor de cocaína do mundo. E para onde é que passa por parte dessa droga? Ela escoa pelo Brasil, que tem tido muitas apreensões, né? PRF, a Polícia Federal, o Exército, né, tem feito bons trabalhos na fronteira. A gente aqui, claro, em proporção menor, né, com base na nossa realidade, mas é como eu digo, né, eu sou muito motivado que à medida que passa o tempo a gente vem sim combatendo o crime, reprimindo e mostrando que o crime não compensa. Aqui no RN tem hoje cerca de 7.500 indivíduos presos, né, encarcerados, 3.500 com tornozeleira eletrônica, certa liberdade, né? E outros tantos assinando mensalmente na justiça ou semanalmente na prisão. Mas é um estado que, graças a Deus, como a gente falou no início, né, voltando para cá, ele está controlado, né? A gente sabe que teve esses movimentos, né, contra o estado, querendo que o governo cedesse, né, determinado direito que não tem previsão legal sobre a situação da visita íntima, entre outros direitos que foram pleiteados. O Estado se mostrou forte e cumpriu seu papel, tem trazido paz para o nosso Estado, né, para as pessoas. É fundamental a gente ter essa consciência dos nossos clientes, né, que são, como regra, a sociedade.
pois um Estado sem violência, sempre eu digo isso, ele vai crescer. Aqui o RN depende muito do turismo, né? Eu tenho muitos colegas fora daqui do estado, os caras, Eric, querendo saber como é que tá o estado e vindo para cá passar férias. Eu acho que um dos estados, tá entre ali os 3 estados do Brasil, que mais o brasileiro de férias quer conhecer Rio Grande do Norte, deixar dinheiro aqui, né? Investir. E se não houver sensação de segurança, isso não vai acontecer, né? Tá tudo interligado. Então, por isso não pode haver esses crimes graves que chocam o Estado, que repercutem, né, em cenário nacional, pois isso é péssimo. A visão, a vista, né, de como o Estado, como está a situação aqui, né, no momento.